Olá pessoal, tudo certo? Então, nesse vídeo de hoje, eu vou dar algumas dicas para você que precisa escrever um artigo científico, tá? Ou porque você foi solicitado numa disciplina, ou porque você vai entregar um artigo científico na forma de TCC, ou você vai mandar o seu trabalho para um evento científico e precisa ser na forma de um artigo científico, tá? Então, assim, eu já dou aviso, se você não está precisando escrever um artigo científico agora, nem precisa assistir, tá? Porque realmente escrever um artigo não é lá a coisa mais legal do mundo. E se você também já manja, já está acostumado a escrever, também não precisa assistir, porque aqui são dicas básicas mesmo para quem tem algumas dúvidas iniciais, tá? São dicas minhas, que eu fui adquirindo com o tempo, né, na prática, e também com que eu fui lendo por aí, né, nos livros especializados, tá? Então dá uma olhadinha aqui no que eu preparei para vocês. Então, como eu disse, eu vou dar algumas dicas e eu resolvi dividir essa aulinha em 3 partes pequenas para não ficar muito maçante. Nessa parte inicial, eu vou dar dicas gerais de como escrever um artigo científico, tá? Depois eu já explico como que isso continua. Pessoal, primeira coisa que você tem que saber é se o seu artigo científico vai ser de revisão ou vai ser um artigo científico original. Primeira coisa, ou já vai chegar essa proposta para você, professora, o professor já vai falar, escreva um artigo científico para mim de revisão. Ou você vai ter que perguntar, que tipo de artigo a gente vai fazer, tá? Então vamos ver qual é a diferença, né? Como que eu vou saber? Não sei nem a diferença entre os dois. Então eu vou dar aqui umas diferenças básicas nesse primeiro vídeo. No segundo vídeo eu vou explicar melhor ainda, dando exemplo de um artigo de revisão, e no terceiro vídeo eu vou dar exemplo explicando melhor sobre um artigo original. Por isso que eu dividi o vídeo em 3, tá bom? Eu aconselho que você veja os 3 vídeos, porque os 3 são complementares, tá? Então, primeiro vamos ver essa diferença básica, tá? Num artigo de revisão, pessoal, você não foi para o laboratório fazer experimentos, você não fez alguma prática, tá? Vamos supor, em sala de aula, você não fez alguma prática para depois analisar com os alunos, você não fez uma pesquisa de campo, você não fez entrevistas com pessoas ou pessoalmente ou por formulário online, não, tá? Você, nesse artigo de revisão, você definiu um tema, óbvio, tem que definir um tema, ou já vem pronto para você esse tema, né? E você vai fazer uma grande pesquisa em livros, materiais especializados, artigos. Você vai ter que fazer uma pesquisa e reunir partes dessa pesquisa que você fez, parte desses trabalhos, reunir as partes mais importantes que você encontrou e fazer o seu próprio texto, tá? É como se fosse um resumo? É como se fosse um resumo de vários tipos de trabalho, né? Geralmente o resumo a gente faz de um trabalho, de um texto. Resume ele para mim. Aí, num artigo de revisão, você vai ter diversos trabalhos e vai coletar partes importantes desses diversos trabalhos que você tem, tá? Basicamente, isso é um artigo de revisão, tá? Lembrando, no segundo vídeo eu vou explicar melhor. Num artigo original, óbvio, também tem que ter um tema. Você não vai começar a escrever do nada. Que tema é esse que eu vou escrever? Beleza, é o tema X. Aí, a diferença aqui no artigo original é que você vai realizar experimentos no laboratório ou você vai fazer alguma prática, tá? Vamos supor que eu, professora de biologia, vou fazer alguma prática com meus alunos e vou depois coletar dados, vou dar 2 aulas diferentes, uma aula teórica e uma aula prática. E depois eu vou analisar o que os alunos gostaram mais, como que eles aprenderam mais. Isso pode gerar um artigo original. Ou você vai fazer uma coleta de dados, vai fazer uma pesquisa de campo, ou você vai entrevistar pessoas pessoalmente ou online, por formulário online. Você de fato vai ter dados seus. Por isso que a gente chama de artigo original. Você vai ter dados que são seus.
Dificilmente alguém no mundo vai ter os dados exatamente com as mesmas pessoas, o mesmo tipo de experimento no laboratório como você fez, a não ser que alguém copie de você, ou você copie de alguém, né, que não pode. Então, são dados originais. Você também vai ter que fazer uma grande pesquisa em livros, em artigos depois. Por quê? Porque você vai discutir os dados que você obteve com os dados que já estão presentes na literatura. Você vai ter que comparar, você vai ter que escrever sobre o que eu consegui com os meus dados e será que alguém conseguiu alguma coisa parecida? Ou não? Será que alguém conseguiu, fez a mesma coisa que eu e conseguiu dados totalmente diferentes? Você tem que discutir isso depois, tá? Também, no terceiro vídeo, eu vou dar mais exemplos do artigo original. Mas deu para entender a diferença básica? No artigo de revisão, você vai fazer uma grande pesquisa bibliográfica e escrever sobre um assunto. Ó, minha cadela tá doida. E no artigo original, você vai fazer alguns experimentos, vai fazer práticas, vai fazer pesquisa de campo e depois você vai analisar os dados que você teve. Dependendo do artigo, tem estatística para fazer, depois a gente vê isso, e vai discutir, conversando com outros autores que também fizeram algo parecido com o que você fez, tá? Se não ficou muito claro ainda, continua nos próximos vídeos, mas não acabou ainda. Antes de tudo, você, como eu disse, vai precisar pesquisar, vai precisar fazer reunir artigos, reunir livros, e essa é uma parte que quem gosta de ler ganha uma vantagem, tá? Então tem que ter um pouco de paciência para iniciar o trabalho. Claro, se você tiver um tempo hábil, né, pessoal, a gente às vezes começa a fazer o artigo na última hora, né, eu sei como é, também costumo ser assim às vezes. Mas se você tiver o mínimo de tempo, tira um dia, tira um tempinho para buscar sobre o tema que você definiu, o tema que você precisa escrever. Então, existem muitas bases de dados para você pesquisar sobre o que você precisa escrever. Geralmente a gente usa o Google Acadêmico, né? Geralmente a gente usa o Google Acadêmico, que é o primeiro que a gente tem familiaridade na escola, na faculdade, mas existem muitas outras bases de dados gratuitas e algumas pagas, né? Dependendo da escola, da faculdade, você tem acesso livre a muitas bases de dados. Uma dica que eu dou, pesquise, pergunte para o seu orientador, para sua orientadora, porque dependendo da área de pesquisa, tem algumas bases de dados específicas para letras, história, biologia, química, dependendo da área, tem bases bem legais, médicas, tem áreas bem legais e específicas, tá? Uma dica que eu dou é organizar esses artigos que você está lendo em pastas, tá? Se você tiver um mínimo de tempo hábil, reúne isso em pastas, ou por nome dos autores também. Eu li, pega o primeiro autor do artigo, gostei bastante desse artigo, salva ele, e eu já salvo com o nome do autor e o ano daquele trabalho, vai me ajudar depois. Eu vou mostrar para você que depois ajuda a gente já salvando pelo nome da pessoa. Ou, vamos supor, eu vou fazer um trabalho e o tema é uva. Uva, a fruta, uva gostosa. Então, eu vou fazer um trabalho sobre uva. Eu posso, né, também é uma coisa que eu costumo fazer, separar em pastas. Então, uma pasta eu vou falar só sobre tipos de uva. Tudo que eu conseguir reunir de artigo, livro, que fale sobre diferentes tipos de uva, coloco naquela pasta. Eu sei que aquela pasta tem artigos, trabalhos que falam sobre diversos tipos de uva. Em outra pasta, eu tenho alguns trabalhos que falam de propriedades da uva. Por que a uva é importante, o que ela faz no organismo, enfim. É uma forma de organizar, uma dica de organizar, tá? Dica, não é obrigado a fazer isso. Quando você tá com pouco tempo, você não faz isso tão bem, tá? E depois você vai ter que ler. Você vai ter que ler, você vai ter que ler e você vai ter que ler. Não tão feliz quanto esses dois carinhas de cima, às vezes um pouco apreensivo, você vai ter que ler muito, tá? Então isso é uma dica, não é uma dica, é uma realidade, tá? Você vai ter que ler
tudo isso que você coletou, ou pelo menos só o resumo, só o começo do artigo já é uma boa, para você saber se aquilo ali de fato vai interessar para você, se você vai usar aquilo de alguma maneira, tá? Então vai ter que ler bastante. Pessoal, a última dica desse vídeo. Eu costumo fazer também uma espécie de fichamento. O que é isso, tá? Pode ser bem rudimentar. Eu pego um artigo científico que eu achei interessante, tá? Por exemplo, lá o da Maria Lima. E eu pego uma folha ou escrita, eu gosto de fazer tudo no computador, mas tem gente que gosta de escrever à mão. E retiro algumas partes importantes que eu vi, nossa, isso daqui, esse trecho desse artigo da Maria Lima eu vou usar. É muito parecido com o que eu quero fazer, vai ajudar. Então, transcreve, pega um pedaço, né, tipo Ctrl+C, Ctrl+V, né, mas já tenta escrever com as suas próprias palavras. E reúne isso em pequenos textinhos. Então, é uma dica que eu dou também, ajuda. Porque depois, a hora que você estiver de fato escrevendo, isso vai te ajudar, tá? A gente vai entender melhor por quê no segundo e no terceiro vídeo. Então, é uma dica, já pega do artigo, ou a gente vai grifando, né? Tem gente que gosta de imprimir e já ir grifando com aqueles marca-textos, as partes importantes. Eu não gosto de imprimir, primeiro para não gastar muito papel, e também porque eu me dou bem só vendo no computador. Mas tenta, de alguma forma, grifar partes importantes ou retirar partes importantes e eu já salvo aqui, ó, com o sobrenome Lima 2019. É uma dica, tá bom? A gente chama isso de fichamento, beleza? Então, pessoal, nesse primeiro vídeo eu tentei fazer curtinho, tá? Pra gente ter umas dicas iniciais e também ver a diferença de um artigo de revisão e de um artigo de pesquisa, de um artigo de revisão e de um artigo original. Agora no segundo vídeo eu vou dar mais exemplos, a gente vai pegar um artigo de revisão e vai ver parte por parte dele, beleza? Então se você ainda tem alguma dúvida, assiste o segundo vídeo, certo?